Olá, pessoal. Então, nós vamos falar das etapas do treinamento e desenvolvimento. A primeira etapa é de diagnóstico, onde a gente faz o levantamento de necessidade de treinamento. Depois a gente vem para uma etapa de planejamento, que é a programação do treinamento, é o desenho. Depois a gente passa para uma etapa que a gente denomina de execução, a gente implementa o que a gente planejou e executa, e depois a gente avalia. Dessas 4 etapas, as mais cobradas pelo CESP é a etapa de diagnóstico e a etapa de avaliação, tá certo? A gente vai, a partir de agora, estudar cada uma delas e eu vou enfatizar a primeira e a última etapa, embora é importante que a gente saiba que esse é um processo cíclico e contínuo, tá certo? A avaliação com os resultados dela, eu tenho como identificar se o treinamento foi satisfatório ou não, e aí vai servir de subsídio para a gente repensar as próximas etapas de capacitação. Vamos começar então aqui com o diagnóstico. O diagnóstico ele envolve uma etapa que a gente chama de LNT, levantamento de necessidade de treinamento. Esse levantamento de necessidade de treinamento, ele comporta 3 análises: análise organizacional, análise das tarefas e operações e análise da equipe, análise dos recursos humanos. Essa análise organizacional é você analisar a estrutura da organização, a sua cultura, analisar os seus recursos, missão, visão, os objetivos, as metas, enfim. A análise das tarefas e operações é você analisar as estruturas organizacionais, o tipo de tarefa, o tipo de atribuição, as responsabilidades, o que é realizado como atividade dentro da empresa. E, no caso, a análise dos recursos humanos ou da equipe é você analisar o repertório de conhecimentos, habilidades e atitudes que essas pessoas têm, ok? Então, a gente precisa fazer essa análise. O CESP já cobrou em outras questões, dizendo que também pode ser feito, além dessas 3, análise dos treinamentos anteriores, ou seja, com os resultados da avaliação, eu tenho como também utilizar essas informações como subsídio para ajudar nesse levantamento de necessidade. Tá certo? Então, essas são as análises realizadas. Outro aspecto importante que a gente tem que considerar é que depois que a gente levanta essas necessidades, a gente precisa analisar essas necessidades. Isso quer dizer, é preciso fazer uma análise de contexto, procurar avaliar, por exemplo, no local onde a gente está identificando essas lacunas de competência, se existe algum outro problema, né? Pode ser que, além do gap de competência, existam problemas estruturais dentro da organização, às vezes falta recurso, falta material, ou a tecnologia não é tão adequada, ou o ambiente, a equipe não é tão ajustada, e isso pode até prejudicar. Em que sentido? A pessoa vai e faz o treinamento, quando ela volta para o local de trabalho, o contexto não é um contexto adequado, não é um contexto que estimule a pessoa a implementar o que ela aprendeu. Outro aspecto são as motivações realmente do colaborador, as motivações do gestor, as motivações da equipe, qual é a finalidade de fato. Então, além de levantar o gap, é importante a gente identificar o contexto de trabalho e as motivações. Isso é o que a gente chama de análise das necessidades. Já apareceu o item de prova dizendo que o levantamento de necessidade de treinamento equivale à análise das necessidades. Não, são etapas diferentes dentro do diagnóstico. Primeiro eu levanto necessidade de treinamento, depois eu faço a análise das necessidades, ok? Outro aspecto importante é o planejamento. Depois que eu levanto as necessidades, eu preciso estabelecer os princípios de aprendizagem, o que realmente é interessante no sentido de ajudar no processo de assimilação do conhecimento por parte do treinando, que vai ser mais eficaz, elaborar o conteúdo do programa. Aqui a gente faz a redação dos objetivos, o que é necessidade no diagnóstico torna-se objetivo geral, objetivo específico aqui, escolha da modalidade, se vai ser presencial, se vai ser uma educação à distância, se vai ser um modelo misto, né, um blend, que aí eu tenho como trabalhar o presencial e a educação à distância também. Vou escolher os procedimentos que vão ser realizados, a gente vai trabalhar com palestras, vai trabalhar com seminários, vai ser dinâmica de grupo, né? Vai ser painel, quais são as estratégias que nós vamos utilizar, os procedimentos. A gente define os critérios de avaliação, importante aqui a gente já pensa, porque lá na frente a gente vai avaliar, então a gente tem que estabelecer os critérios, pensar nas metodologias,
de avaliação, preparar essas metodologias, vai fazer a validação delas, assim como fazer a validação também do desenho, do planejamento, tá certo? Então, essas são etapas importantes dentro do planejamento. Bom, além disso, quando você pensa em definir essas metodologias de avaliação, principalmente avaliação de aprendizagem, existe o que a gente chama de taxonomia, ou seja, taxonomia quer dizer classificação, tá certo? Então, é classificação de resultados de aprendizagem. E tem uma abordagem que diz que a gente deve preparar essas metodologias de avaliação de aprendizagem, levando em consideração aqui 3 aspectos: o aspecto cognitivo, o aspecto afetivo e o aspecto psicomotor. O cognitivo está relacionado ao aprender, domínio de conhecimento, o afetivo já tem a ver com a parte mais de sentimento, postura, está ligado à parte mais comportamental, e o psicomotor está relacionado a habilidades, né, físicas específicas, destrezas manuais, enfim. Então, a gente prepara ou define os resultados de aprendizagem no sentido do desenvolvimento dessas dimensões aqui apresentadas: cognitiva, afetiva e psicomotora. Importante também a gente pensar que em relação a conhecimento existem alguns pilares. Na realidade, a prática pedagógica ela deve se preocupar em desenvolver 4 aprendizagens fundamentais que a gente denomina, né, dos 4 pilares do conhecimento, os 4 pilares da aprendizagem. Quais são? Aprender a conhecer, indica o interesse, a abertura para o conhecimento. Aprender a fazer, né, que é mostrar coragem, executar, de correr risco, de errar também. Aprender a conviver, traz o desafio da convivência, né, que apresenta o respeito a todas as pessoas, exercício da fraternidade, enfim, por conta do convívio que há no processo de aprendizado. E, finalmente, aprender a ser, né, porque isso aqui implica o papel do cidadão, é o objetivo, né, é o objetivo, é a razão de você viver, enfim. Então, o processo de conhecimento, ele perpassa por esses 4 pilares aqui apresentados. Deixa eu passar aqui um pouquinho mais adiante. Ok. Vamos só dar uma olhadinha aqui numa questão que diz assim, ó: percepção, memória organizacional, padrão cognitivo e treinamento são os 4 pilares do conhecimento. O item está errado. Terminamos de ver. Os 4 pilares são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Esses são os 4 pilares apresentados na literatura. Bom, depois que eu planejo, eu vou executar, ou em outras palavras, implementar o que eu planejei e fazer a execução. É o treinamento, né, ocorrendo na prática. E nesse momento, alguns aspectos devem ser levados em consideração. Tem fatores que vão interferir. Primeiro, a adequação do programa de treinamento às necessidades da empresa. A qualidade do material, o material tem que ter uma qualidade, tem que estar bem preparada, a cooperação dos gerentes e dirigentes e a preparação não só dos instrutores, mas dos aprendizes também. Esse alinhamento do treinamento aos objetivos da organização é de suma importância. Quando eu faço o planejamento, ele foi embasado lá no levantamento de necessidade de treinamento, lá eu fiz análise organizacional. Então ali a gente tem que buscar já fazer ali, criar uma liga, né, uma lógica. O que eu estou levantando de necessidade tem a ver com o quê? Com a missão, com a visão, com os objetivos e metas da organização, tá certo? Então, tem que existir alinhamento do treinamento com os objetivos organizacionais. Quando não há, normalmente o treinando ele já fica ali, né? Já começa a perceber que não há esse ajuste e isso impacta, inclusive, na própria avaliação que a gente vai discutir daqui a pouco. Depois que a gente executa, então, a gente vai avaliar. E quando a gente avalia, existem 3 níveis de avaliação: o nível organizacional, o nível das tarefas e operações e o nível dos recursos humanos. Por exemplo, no nível da organização, que tipo de resultado a gente consegue? Aumento da eficácia organizacional, melhoria da imagem da empresa, melhoria do clima, melhor relacionamento empresa-empregado, facilidade na mudança e na inovação, satisfação do cliente, aumento da eficiência. Então, nós estamos falando de resultados no nível da organização. No nível dos recursos humanos, redução de rotatividade, reduz o absenteísmo, né? As pessoas
que muitas vezes, até por insatisfação, né, estava faltando, estava atrasando ou pedindo para sair da empresa, a gente consegue reduzir. Aumento da eficiência individual, a pessoa, né, realiza o trabalho melhor, aumento das habilidades, dos conhecimentos e mudança de atitude e comportamento. No nível das tarefas e operações, nós temos aqui aumento de produtividade, melhoria da qualidade dos produtos, redução do fluxo da produção, melhor atendimento ao cliente, reduz os índices de acidente de trabalho, reduz os índices de manutenção de maquinária e equipamento. Nós temos aqui resultados também no nível das tarefas e operações. É bem interessante a gente trazer aqui as avaliações, apresentando as 4 avaliações segundo Donald Kirkpatrick. Ele fala de avaliação de reação, aprendizagem, comportamento e resultados. Eu vou voltar no próximo bloco, reforçando essas avaliações com vocês, tá certo, pessoal? Forte abraço, até daqui a pouco.